Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio do Acaragel Cast 4.0 e hoje no nosso Pitch Stop a gente tem a queridíssima Thalita e a gente vai conhecer um pouco mais dela, conhecer um pouco da sua trajetória, conhecer um pouco do seu currículo, que de inveja, velho. Mas bom, Thalita, me diga um pouco mais sobre você, quem é você, onde você atua, onde você vive. Obrigada, Rodrigo. Estou me ambientando, viu, galera? Mas vamos lá. Bom, eu sou Thalita, né? Sou paraibana, sou mãe do Valentim, um adolescente que vai fazer 8 daqui a pouco. Sou geotecnóloga de formação. Também poucos sabem, mas eu sou formada em ciência da computação também. Tenho mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, com minha mestre sempre, Andréa Carneiro, em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia da geoinformação, mas muito mais voltado para a área pública, né? Então, já tive atuação em ensino e pesquisa, né, com a parte de meio ambiente. Então, já fui pesquisadora do Instituto Nacional do Semiárido, vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas, sobretudo, trabalhei muito com a área de planejamento urbano, cadastro multifinalitário, e hoje tenho a honra de compor, de ser parte de uma equipe do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Periferias, que encabeçar aí uma área de informação e ferramentas digitais de uma estratégia maior da Secretaria, que é de mobilização e fomento de potências, onde o mapa das periferias, que é o mais conhecidinho aí por todos vocês, eu acredito, e o mapeamento popular também, que a gente pode falar agora, está ali ancorado juntos. Acho que, de maneira resumida, é isso. Eu falei o quê, pessoal? Currículo, chega... Mas, rapaz, eu fiquei agora com muitas curiosidades, muitos pontos, querendo saber, meu Deus, quero saber mais. E um ponto que chamou bastante a minha atenção, né? Você falou aqui na questão dos ministérios, né, que você atuou. Me diga, como é que você parou nesses ministérios, né? O Ministério da Cidadania e os outros que foi citado aqui anteriormente? Porque aí a gente fica na dúvida, poxa, ministério, tá trabalhando no ministério, ou até mesmo uma secretaria, deve ser algo muito distante, muito difícil de ser alcançado. E eu fiquei nessa curiosidade, né? Como você conseguiu chegar, né, a estar atuando dentro de um ministério? E como isso é importante, né, para sua vida pessoal, sua vida profissional e para o coletivo em si. É uma excelente pergunta. Enquanto você estava formulando aí, eu estava tentando entender aqui como é que eu responderia. Mas eu acredito que, acho que a primeira coisa, eu cheguei lá pela construção mesmo, acho que de ideologia política, sobretudo, do que eu acredito. E aí a gente vai construindo dentro da academia os lugares onde você deseja estar, né? Para o INSA, que foi a minha primeira experiência, né, assim, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Instituto Nacional do Semiárido, eu cheguei através de concurso, né? Então foi algo mais direto, vamos dizer assim, mas para o Ministério das Cidades, que é onde eu estou, eu recebi o convite de um grande amigo, que é Flávio Tavares, que hoje é diretor do Departamento de Urbanização de Favelas, é um paraibano também. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos na Prefeitura de Conde, lá em João Pessoa, sobre o comando aí também de Márcia Lucena, enfim. Então, essa trajetória política me levou ao Ministério das Cidades a coordenar o projeto do Mapa das Periferias hoje também. Que legal. Que trajetória bastante bonita e a gente percebe, né, que não é algo impossível, né, que é algo que é possível, e a gente que é de comunidade, a gente que é de parcerias, né, que iniciativas comunitárias, a gente pode estar assim, né, nesses espaços, nesses lugares. E quando você falou Conde, eu pensei, vixe, será que é o Conde meu interior aqui no Conde na Bahia? Aí eu... Mas é isso. Agora, um ponto também, que eu fiquei assim, rapaz, periferia viva, periferia viva. O que é periferia viva? Que iniciativa é essa? Vi que você tá com a camisa, né, dessa iniciativa. E aí queria saber também, né, não, acredito que não só eu, mas quem está nos escutando hoje, ou quem está nos vendo, né, através dos vídeos, o que é a Periferia Viva, né? Como se deu, né, esse projeto, essa iniciativa, como ela atua, né,
no seu território? Bom, o Periferia Viva, na verdade, ele é um programa do governo federal, né, que foi lançado, foi construído, né, nesse terceiro governo Lula, com o retorno do Ministério das Cidades e com a Secretaria Nacional de Periferias. Foi construído aí durante 2023 e em 2024, o presidente Lula, a gente tem a felicidade de estar com ele, né, enfim, dele lançar o programa. Então, é um programa do governo federal agora lançado nesse terceiro governo Lula. Que massa, e Lula, como sempre, fazendo a diferença, né? Olha, chegou perguntinha aqui da plateia, viu? Da plateia. Estão aqui bem curiosos para saber um pouco mais, né, de Thalita e suas iniciativas. E a pergunta que chegou aqui, Thali, foi o seguinte: pode chamar de Thali? Pode. Como você enxerga o futuro do mapeamento popular e do mapa das periferias para os territórios periféricos do Brasil? Eu espero que todo mundo produza informação. Primeiro, eu acho que o mapa das periferias ele nasce antes, né? Essa ideia na Secretaria Nacional de Periferias, a gente encontra um desafio quando chega, que parte muito de não ter tanta informação, né, sobre os territórios periféricos ou sobre a própria invisibilização cartográfica e, sobretudo, o não protagonismo de quem vive esses territórios. Então, quando você estava se apresentando, você por si só já se colocou nesse lugar, e essa é uma proposta e uma agenda nossa, né? Colocar a periferia no centro da política. E não tem como falar de periferia se não falar das pessoas, né? Então, o mapa das periferias ele é uma ferramenta ali que tem o objetivo de reunir e sistematizar dados sobre essas periferias, mas o mapeamento popular ele é uma estratégia, né, nossa, um instrumento também criado nesse processo para que quem está quem vive essa dinâmica daquele território possa gerar essa informação, gerar esse dado e a gente possa visibilizar nas ferramentas. Então, o que eu espero é que realmente a gente consiga alcançar um objetivo aí de fomentar mesmo esse instrumento, e um desejo maior é que ela se consolide enquanto ferramenta de governo, né? Então, são outras articulações que precisam ser encabeçadas, né, nesse processo, e aí eu acho que é onde a gente entra, né, para tentar ali fazer acontecer. Mas... Importantíssimo. E aí eu fiquei com uma curiosidade, né? A gente conversando aqui sobre periferias vivas, o mapa das periferias. Hoje a gente, território brasileiro, na verdade não, hoje não, né? O território brasileiro, ele é um território, né, com muitos estados, muitos municípios, muitas cidades. E hoje o Periferia Viva, ele consegue abranger todo o território brasileiro, ou hoje ainda está limitado, né, a uma região, a um estado, a uma cidade? Sim, o programa Periferia Viva, ele está em todas as regiões do país, né? Então, o programa ele é tocado a partir dos 2 departamentos que a gente tem na Secretaria, que é o Departamento de Urbanização e o Departamento de Risco, né? Então, dentro do programa, existem os contratos do novo PAC, né? O PAC Urbanização de Favelas, que tem aí um objetivo não só de urbanizar esses territórios, mas, sobretudo, né, também levar outras políticas do governo federal para esse território, entendendo ali como uma dinâmica integrada, ações integradas. E também a gente tem o Departamento de Risco, que desenvolve aí os planos municipais de redução de risco e também realiza obras de encosta, enfim, tudo envolvido nesse processo. Então, hoje a gente tem alguns contratos vigentes. Dentro do mapa das periferias é possível localizar onde estão esses contratos, então você consegue também acompanhar num processo de transparência pública onde é que estão acontecendo essas intervenções. E esse ano o presidente Lula também, acho que mês passado, inclusive, ele lançou, né, mais um investimento de mais de 4 bilhões também no novo PAC, que reflete no Periferia Viva também. Então, estamos em todo o país.
legal saber que uma iniciativa como essa, né, tá conseguindo atender todo o território brasileiro, e espero que se fortaleça ainda mais, a gente consiga, né, tá abraçando muito mais projetos, muito mais ideias e muito mais pessoas. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente tem muitas dificuldades. Eu acredito, né, que tenha muitas dificuldades quando a gente vê um projeto como esse, né, envolvendo todo um território brasileiro. Então, queria saber um pouco mais de você sobre isso, né? Quais são os desafios hoje enfrentados, né, dentro do Periferias Vivas, dentro do mapa das periferias, quando a gente fala dessa implementação, né, em todo o território brasileiro e dessa iniciativa? Vocês sofrem muito com algo em específico? E o que vocês estão buscando, né, para tentar se esquivar dessa problemática que talvez exista, para que ela não exista mais e, consequentemente, a gente consiga fortalecer ainda mais a ideia e essa iniciativa? É uma pergunta interessante, né? Primeiro que o governo federal ele não é um órgão executor. Então, é preciso que os entes públicos de outras esferas, poder municipal e poder estadual, eles proponham, né, projetos para que sejam aprovados e aí sim eles entrarem conseguir o recurso para realizar as obras de intervenção de determinados territórios. Então, esse é um primeiro passo, que a população precisa estar atenta, organizada, para que possa cobrar desses entes a proposição, né, desses projetos para que a gente para que o governo federal possa realizar esse repasse. Então, existe um período de seleção, enfim, que tem toda uma tramitação. Então, isso por si só já coloca a população num lugar de precisar estar organizada para organizar a demanda. E aí eu acho que é interessante a gente já fazer o vínculo com o mapeamento popular, que é um instrumento que a gente cria também de identificação, de leitura comunitária daquele território, para a gente entender as demandas, né? E poder cobrar dos entes públicos, né? De maneira geral. E outro ponto que agora no programa Periferia Viva a gente atende, que dentro do PAC Urbanização de Favelas, existe a referência de ter um posto territorial, que é um espaço físico dentro daquele território, com assessorias técnicas de interesse social, né, ali presentes para acompanhar esse processo e colocar as demandas da população também para a intervenção daquele território. Então, na verdade, eu acho que eu falo muito mais do lugar das estratégias que foram criadas por esse governo, agora, por esse terceiro governo Lula e pelo programa Periferia Viva, do que pela dificuldade, porque a dificuldade dela já está posta. É isso. Mas aí eu fiquei agora com outra curiosidade, né? Você me falou agora sobre esses pontos, né, bastante importantes, dessas dificuldades presentes. E a gente sabe que muitas das vezes, né, não sei se isso se reflete, né, para o Ministério das Cidades e essa iniciativa das Periferias Vivas, mas quando a gente olha muitos governos hoje no Brasil, vou trazer um pouco mais para Salvador, que eu estou aqui mais presente, a gente tem muitas iniciativas que muitas das vezes começam, né, pela prefeitura ou pelo governo do estado, mas que não tem, né, uma participação direta das comunidades. Chega lá, implementa, não pergunta pra gente se é aquilo que a gente estava querendo, não pergunta pra gente se realmente aquilo era um ponto de fragilidade, né, na nossa comunidade ou no nosso bairro. Só chega lá e implementa. No ponto de vista dele, era aquilo que a gente precisava, mas na verdade não é. E acaba muitas das vezes gerando ainda mais problemas. Hoje, né, no Periferias Vivas, vocês buscam, né, se juntar, né, a essas comunidades para entender esses pontos de fragilidades e tá ajudando, né, a propor uma solução? Ou é o que vocês já levam e implementam do jeito que vocês pensam que é melhor para aquela região? Só excelentes perguntas. Existe, dentro do programa Periferia Viva, foi lançado o Plano de Ação Periferia Viva, em que há orientações de como implementar esse processo. E a participação social, ela é condição sine qua non, ela precisa existir. Eu acho que é desse lugar que você traz, que
que foi construído o programa, né? Então, se atende ou pelo menos a gente orienta, né, enquanto governo federal, que seja atendido, que a participação social ela seja efetiva. Para a gente, ela é prioritária, né? Para que a gente não retorne outros erros do passado mesmo, que é o que você traz aí, né, nesse lugar. Então, o que a gente tem de experiência, né, nesse processo, em outros projetos, é vindo de cima para baixo. E a construção que a gente propõe enquanto Secretaria Nacional de Periferias é ao contrário, né? É de baixo para cima. É de quem vive esse território para executar o projeto, enfim, a intervenção. Muito bom saber que vem de baixo para cima, né? Então, eles primeiro pegam essas necessidades, né, da população, da comunidade, e com base nisso trabalham, né, em reformas que venham agregar, né, para eles. Mas aí eu acho que todo mundo ficou curioso assim. E aí? Como é que eu faço para participar da Periferia Viva? Como é que eu faço para colocar meu projeto lá? Tem algum caminho? Tem algo que pode ser feito? Tem algum edital? Me explique melhor se existe alguma possibilidade. Por exemplo, eu tenho uma startup com alguns amigos, né, e amigas que trabalham, né, na comunidade Coatu, que é o Alto do Cabrito, onde a gente ministra as aulas de informática, né, básica e avançada, também aulas de iniciativas para o mapeamento. Então, hoje, se eu quisesse colocar a Comunitec, né, para se candidatar a alguma coisa envolvendo periferias vivas, né, como eu poderia fazer isso? Tem algum caminho? Tem caminho. O programa Periferia Viva, ele atende uma demanda, vamos dizer assim, pontual, administrativa, territorial, ali de intervenção urbana, né, especificamente para as periferias. Mas a Secretaria cria uma estratégia que se chama Nós Periféricos. A gente lançou esse ano a estratégia do Nós Periféricos, que tem aí o objetivo de mobilizar e fomentar iniciativas periféricas como a de vocês, né, que você vem colocando aqui e o que eu quero conhecer bem mais. Então, quem quiser entra lá no mapadasperiferias.cidades.gov.br, tem o link de acessar Nós Periféricos, você clica e vai entrar na plataforma. Lá você se cadastra enquanto pessoa física, você tem a possibilidade de colocar qual tipo de atividade que você trabalha, se é com comunicação popular, se é com adaptação climática, se é com geração cidadã de dados ou outro, coloca lá pra gente, vai no seu cadastro, coloca. E também tem a possibilidade de cadastrar a sua iniciativa. Ela tanto vai estar visibilizada no mapa das periferias, quanto ela vai ter acesso e a liderança, enfim, o responsável pela iniciativa vai estar acessando todas as oportunidades que a gente está canalizando lá para a plataforma. Sejam oportunidades de edital de captação de recurso, cursos, enfim, inúmeras oportunidades que a gente está colocando lá, como no caso do Prêmio Periferia Viva, né? Então, o Prêmio Periferia Viva, ele nasce no primeiro ano também na Secretaria, como uma estratégia de visibilização, né, e valorização de iniciativas que atuam em territórios. Então, acessa Nós Periféricos, cadastra a iniciativa e fica atento, porque a Secretaria não vai parar nem tão cedo e a Nós Periféricos ela está só começando. Que bom, Thali. Muito bom saber um pouco mais de você, um pouco mais sobre essas iniciativas. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, no nosso pit stop do Acarajéu. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui hoje, né, a nossa gravação com a nossa convidada especial, Thalita, onde ela explicou um pouco mais para a gente sobre ela, né, e sobre essas iniciativas, os ministérios, né, inclusive o Ministério da Cidadania, que é o que está envolvida hoje. É um prazer ter você aqui hoje com a gente, conversando, contando um pouco mais para a gente sobre tudo isso. E, né, não deixem de seguir o Acarajéu, não deixem de seguir a Comep, não deixem de seguir a Comunitec. E você, Thali, tem alguma iniciativa também, algum arroba que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes? Vou deixar o do secretário, meu companheiro, Guilherme Simões, né? O Guilherme S. Periferias, o arroba dele, segue lá, que vocês vão acompanhar tudo da secretaria. E o meu é arroba Lita Estael, é o Thalita sem o TA. Acessa lá, eu vou estar lá também. Vou receber vocês. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui hoje e muito obrigado.